Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Sexta-feira, 26 de outubro, na verdade os mercados já fecharam, né? Nova York já fechou, já fomos aí para o final de semana. Mas eu vou aproveitar o dia de hoje para fazer uma análise de como foi essa semana rapidinho. A gente vê o que esperar para a semana que vem e ver as posições do Trader Tranquilão. Vamos lá? Bom, começando aqui como eu costumo começar no índice dólar, a gente vê que nos últimos dias, tirando o dia de hoje, aí, o dólar veio numa crescente, né? Eu tinha mostrado outro vídeo mostrando como que ele estava retomando dessa queda aqui da semana anterior. E hoje, apesar do dólar ter conseguido fazer uma máximazinha aí, ó, em relação a um períodos anteriores, até esses topinhos aqui, ele voltou e retestou esse nível aqui, que agora virou de certa forma até um suporte, né? Eu vou até colocar uma linha horizontal aqui, ó, porque é um preço anterior nesses outros dias aqui, né? De um modo geral, o que a gente pode falar? A tendência de alta permanece, as três linhas paralelas aqui, que são nossas médias, né? A média rápida, média, vamos falar assim, de velocidade, e a média mais lenta, né? Apesar dessa quedinha no dia de hoje, ainda temos uma tendência de alta e essa trendline aqui sendo respeitada, né? Se a gente vier aqui colocar no gráfico de linha, né, que a gente pega o fechamento, a gente vê essa trendline sendo respeitada lá em cima, tá certo? Então é isso aí para esse índice dólar. Vamos dar uma olhadinha no semanal, o que a gente pode ver. Olha só, essa semana foi uma semana positiva para o dólar, essa barrinha verde aí, e parece uma certa tendência de alta do dólar. Como a gente já comentou outras vezes, vou só mudar a cor disso aqui, que está desde quando o gráfico estava claro. Como a gente já comentou outras vezes, o tema principal, digamos assim, o macroeconomia ainda é favorável ao dólar. Possivelmente ainda vamos ver mais pelo menos um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Enquanto outros países como a Europa e Japão estão com a taxa lá próxima do zero. Então a gente pode continuar vendo essa alta. Como eu falei aqui, essa linha que eu acabei de fazer meio que um possível resistência ou um suporte, né? Dependendo se o preço estiver acima ou abaixo. E vamos ver como é que o preço se comporta. Tá certo? O outro índice dólar, que é aquele mais clássico, que leva o euro mais em consideração, ele rompeu fortemente aqui essa trendline, já deu uma afastada boa da média de 20 aqui, então a gente pode ver facilmente, tá, um retorno desse preço aqui, nessa trendline de alta. A média de 20 vai estar aqui, antes dele continuar subindo, é bem possível, tá? Então nós não queremos desesperar e sair de posições que nós estamos a favor do dólar só por uma quedinha, sem que ele rompa esse nível aqui, tá certo? É o que vale especialmente para essa nossa posição do euro-dólar, que eu vou mostrar aqui. Vou lá para o nosso WebTrader, da corretora que a gente usa, o Trader Tranquilão usa Pepperstone, é uma corretora bem legal. Se você não conhece, vale a pena dar uma olhada, tem o link aqui embaixo. E o que acontece? Olha só, hoje o euro chegou aí lá embaixo, tivemos bem bacana, mas ele voltou aqui, tá? Ontem nós movemos esse stop, então a entrada é aqui, a gente já está com stop lucro nessa trade, mas nós não queremos colocar muito perto, porque senão pode acontecer aquilo que eu falei, o preço pode pegar no nosso stop sem antes ter uma confirmação da quebra dessa tendência de baixa. Então nós vamos respeitar pelo menos essa médiazinha de 20 aqui, com o nosso stop loss. Pode acontecer do preço reverter e vir até aqui em cima, em vez da gente garantir um lucrinho aqui, a gente perder um bom lucro e ele vir pegar aqui, pode. Mas nós queremos dar espaço para o preço continuar essa queda dele, se ele vier a acontecer. Senão nós nunca vamos ter essa trade bacana. Esses quem gosta do beisebol, né, lá nos Estados Unidos chama de home run, que seria essa grande trade positiva que é que a gente quer ter com o Tranquilão. Nesse momento nós estamos aqui com 15 dólares mais ou menos de retorno, que seria um retorno aí de 1% da conta. Já é um retorno acima do risco que a gente entrou na conta, que estava aqui em cima, o stop loss, né?
mas vamos deixar rolar, tá? Nessa linha. Sabemos que podemos perder esse lucro, devolver para o mercado, mas nós queremos ver essa trade. A mesma coisa que eu falei lá, a gente pode ver ó, o preço do euro aqui também na segunda-feira voltar aqui, encostar na média de 20 antes de continuar descendo, tá certo? Dólar e ien, a gente vê que o dólar caiu em relação ao ien nesses dias. O que a gente está vendo de um modo geral? Então, fazendo uma análise do mercado, a gente está vendo uma busca por ativos mais seguros, os famosos safe haven, né, que seriam tradicionalmente o ien japonês, por exemplo. Um momento de incerteza, as bolsas do mundo apresentaram uma queda significativa essa semana, tá? Eu vou colocar no gráfico semanal só para a gente ver aqui, olha só. Bolsa dos Estados Unidos, olha... Desculpa. Olha o tamanho da queda essa semana. Lá desde a máxima, a Bolsa Americana já caiu aí... Peraí, deixa eu voltar para outra ferramenta aqui. A Bolsa Americana já caiu aí uns 9% quase, tá? Essa semana foi mais uma queda. Se a gente for lá na Bolsa do Japão, olha só, também queda. Eu falei Japão, né? Eu falei errado, eu queria falar Alemanha, tá? Bolsa da França, tá? Olha aqui, agora sim do Japão, olha aqui que a gente vê lá desde a máximazinha que ela fez, olha só, já teve uma perda de 12%. Mas todas essas bolsas ainda estão mais ou menos numa tendência de alta. A gente pode ver essa bolsa do Japão aqui e fazer essa trendline. Não aqui, né? Que aqui ele vai perder. Mas, por exemplo, desse fundinho aqui, a gente consegue ter, assim, ele acabou de romper a trendline de alta nessa aqui, mas se a gente ver as médias, ele ainda não rompeu a média de 144, pelo menos no semanal, né? Vamos ver no diário japonês aqui. Já rompeu, mas encontrou esse nível horizontal aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? Um momento meio de apreensão no mundo, especialmente nesses mercados de renda variável aí, tá? E o que leva geralmente uma busca por iene japonês e até o dólar em relação a outras moedas, tá? Que o dólar é mais considerado um ativo seguro do que outras moedas como o dólar australiano, por exemplo, ou até o euro nesses momentos, ok? Mas isso explica bastante desse movimento do ien, que é o que eu queria falar. O ien, como nós temos as três médias aqui apontando para cima, a gente ainda estava buscando uma tendência de alta, nós temos aqui no dólar ien uma ordem pendente de compra, que foi quando o preço fez isso aqui, nós colocamos a ordem pendente, foi muito bom a gente não ter entrado no mercado, tá? Nós só colocamos a ordem aqui e o preço não foi lá e depois disso ele caiu. Mas o que a gente pode ver aqui no dia de hoje? Ele caiu, mas também chegou lá perto da média de 144, se essa média aqui for a média de 100, provavelmente ele tocou a média de 100, tá? A gente gosta de usar de 144, mas ele deve ter tocado uma média de 100 aí e recuou. E também essa trendline aqui de baixo, ó, que é uma trendline que foi rompida, ele veio e está retestando ela e pode continuar alta, tá? Então, por causa disso, nós vamos deixar essa ordem pendente permanecer aqui e dependendo de como o preço se comportar perto dessa média de 20, se ele voltar para cima dessa trendline, a gente pode até entrar comprado antes dele chegar naquela ordem de compra lá, tá? Mas o ien, então nós estamos fora. Se essas médias continuarem apontando para baixo aqui, se o ien continuar se fortalecendo frente ao dólar, né, porque esse par aqui é dólar e ien, então ele caindo significa o dólar enfraquecendo frente ao ien, nós vamos ficar de fora até que a gente tenha uma clara tendência de baixa para a gente talvez pensar em entrar vendido, porque o trader tranquilão é um seguidor de tendência, né? Olhando no gráfico semanal, vou aproveitar aqui como é sexta-feira, final de semana, o que a gente pode ver? Na semana teve uma baixa, até uma velhinha de engolfo aqui em relação à semana anterior, mas ele também está tocando aí na média de 20, o cruzamento das médias não foi há muito tempo, tá? A gente pode, apesar dessa semana de baixa, voltar a ver uma alta do dólar aqui, eu acho bem possível, tá? Se o preço, especialmente voltar para essa trendline que eu já comentei, que olha só, ela vem lá, né? Aqui, ó, ele respeitou bem bacana essa trendline aqui, teve um rompimento e o preço está bem brincando com essa trendline. Então essa é uma trendline bem importante nesse mercado e a posição do preço em relação a ela pode ditar bastante aí, falar da tendência, ok?
Libra, vou primeiro aqui para o diário, a gente vê que a Libra teve uma queda boa nesses dias, mas nós não entramos. Por quê? Porque quando teve uma possibilidade da gente entrar, que é a gente ter essas três médias alinhadas dessa forma, a média baixa embaixo, a média lenta, né, digo eu, dessa forma que eu já falei, né, essas três, a média rápida, a média média e a média lenta estarem alinhadas paralelamente, indicando uma tendência, o preço já tinha afastado bastante da nossa média de 20, então nós não quisemos entrar. Ontem ele caiu ainda mais e hoje ele chegou a cair, mas fez essa velhinha aqui de possível reversão aí. Então o que a gente quer olhar aqui na Libra? A gente quer esperar um retorno na média de 20 para entrar vendido. Por enquanto é esse nosso raciocínio, ok? Aí a gente pode, sempre é bom comentar aqui, a gente prefere perder esse movimento aqui, que podia ter sido um movimento de venda, poderia, mas a gente prefere perder esse por cautela do que ficar tomando stop igual a gente ficou tomando no Eurien, quando a gente não tinha essas regras todas de esperar esses movimentos, tá certo? Então, como eu já comentei diversas vezes, a Libra ela tá bem, eu vou só dar uma esticadinha nessa linha aqui, ela tá bem volátil por causa de questão de Brexit, tá? E tem que tomar um cuidado extra nesse par aqui. E uma coisa que a gente pode ver, eu esticando essa linha, eu mantive onde que ela estava, eu só aumentei ela aqui, tá? Olha só, o preço veio retestar ela pelo lado de cá, e esse é um price action bem comum, rompeu, retestou, essa é uma linha também que é importante, a gente pode ver, era a parte superior desse canal de baixo aqui, e ela pode voltar a subir aqui, tá? Então está num momento bem de indecisão, uma indecisão clara aí, enquanto o preço estiver entre esse suporte horizontal aí e entre esse suporte horizontal e essa linha diagonal, que é esse triângulozinho que eu estou desenhando, é meio que um momento de indecisão desse par, tá? Vamos para o semanal. O que a gente vê no semanal? No semanal as velas, as linhas estão começando a voltar a ficar paralelas, apontando para baixo, e uma possível tendência de baixo, que é o que a gente vai querer entrar vendido. Como eu falei, Brexit muito importante aqui. Olha só, essa olhando pelo semanal, um sinal de venda aqui forte. Olha só, o preço tentou lá, respeitou a média de 60, tentou aqui de novo, respeitou, tentou e foi rejeitado, até que ele foi, tá? Mas é aquilo, vamos esperar ter um sinal de venda para a gente mais perto da média de 20, com uma relação risco-recompensa mais interessante. Por quê? Olha só, a gente gosta de colocar o risco perto da média de 20. Imagina se a gente for colocar aqui um stop loss aqui, vai dar um stop muito acima do que a gente quer de risco para nossa conta. Então, vamos deixar rolar. Dólar australiano é outro par que a gente está dentro dele aí. O preço está até voltando perto da nossa entrada, que é essa linha verde que a gente pode ver aqui, tá? Nós estamos aí com um lucrinho de apenas $1,60 aí. E o que aconteceu? Hoje ele também chegou a descer bastante, ó, se a gente for olhar pelo fechamento de ontem, ele chegou a ter uma queda de quase 0,8% do dólar australiano, mas aí os compradores entraram empurrando esse preço para cima aqui, tá? O que não é bom para a gente, mas também não é motivo para desesperar. O preço ainda está abaixo da média de 20. Nós optamos hoje por deixar nosso stop lá em cima. A gente podia mover esse stop, mas nós deixamos o stop onde ele está por causa daquela linha que eu falei. Nós não queremos sair do dólar ainda, de uma posição positiva do dólar americano, sem essa tendência de alta do dólar aqui ter sido completamente violada, né? Então, apesar desse dia de hoje ter esse dólar caindo aqui, a tendência de alta ainda não foi violada. Vamos deixar o dólar australiano aberto aí, tá? No semanal, o que a gente pode ver? Tá vendo? Uma velhinha fraquinha de negativa aí para o dólar australiano. Chegou ele embaixo e voltou, mas ainda tem motivo para a gente acreditar na queda, né? Tem essa linha horizontal aqui que é importante. Se a gente for colocar no semanal aqui, ó. Olha só, essa linha exatamente acima do topo da semana anterior, que é onde está o nosso stop, tá vendo?
Então vamos deixar rolar o dólar australiano aí. Semanal já tem muito tempo que eu estou mostrando como que tinha essa trendline de alta que foi rompida, o preço ficou namorando com ela aqui depois e desceu. E se continuar esse momento de incerteza, é comum que ativos como o dólar australiano e moedas mais de commodities, até o real brasileiro daria uma queda. Essa semana o real se fortaleceu nas últimas semanas, mas muito por causa do contexto eleitoral e tal. E ela está um pouco diferente das outras moedas dos países emergentes que estão apanhando um pouquinho aí do dólar nesse contexto, tá? Por fim, vamos analisar o nosso último ativo aqui, euro e ien. Vou voltar para o diário. O euro veio aqui. Ele está um pouco a mesma coisa da Libra, tá? Ele teve o cruzamento das três. Desculpa, teve o cruzamento das três aqui. Mas quando se caracterizou uma possível venda, o euro e ien já estava bem longe da nossa média de 20, difícil de achar uma relação risco-recompensa boa. Então a gente optou por não entrar, ok? Então a gente está mais ou menos no mesmo cenário aqui, esperando esse preço voltar aqui perto da média de 20. Vamos supor que na segunda-feira o euro suba um pouco e venha perto dessa média de 20, pode ser um motivo para a gente entrar vendido aí nele, tá? No semanal, o que a gente pode ver? Vou dar uma afastada aqui. No semanal, o preço ainda está respeitando essa linha horizontal que foi importante. Ela foi respeitada aqui, funcionou de resistência aqui, funcionou de suporte aqui atrás. Então, a gente... essa linha ainda está de suporte, vamos ver o que acontece, né? É um preço que ficou, um ativo que ficou muito lateralizado aqui no semanal. A gente tem esse triângulo aqui, essa possível cunha de baixa aí. Depois, se acontecer dele romper essa trendline aqui, aí sim é uma venda forte aqui, tá? Mas vamos ver, vamos deixar rolar, como eu falei, vamos esperar aí, vamos esperar chegar mais perto da nossa de média de 20 para talvez entrar vendido aí. O euro está muito pegando a questão da Itália lá, né, que o orçamento italiano foi rejeitado pela União Europeia, aí o pessoal lá da Itália falando que o orçamento italiano foi feito para os italianos e não para Bruxelas, né, que é onde está a sede da União Europeia, na Bélgica, enfim, está um pouco essa questão toda aí, que ainda está meio um imbróglio aí, vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Teve 2 dias aí que o presidente do Banco Central Europeu falou essa semana, mas foi meio misto aí, falando que desde a última fala dele os indicadores econômicos tinham piorado um pouco, mas que também não é tanto assim, que vão parar o quantitative easing só no ano que vem, ou seja, ainda o Banco Central Europeu ainda está comprando ativo, tá? Que o quantitative easing, se você não entender, foi além de aumentar a base monetária, também uma coisa histórica dos bancos centrais comprarem muitos ativos. Então, só lá em 2019 que o Banco Europeu está começando a pensar em desinchar essa sua folha de balanço, digamos assim, está cheio de ativo lá, tá certo? Então é isso aí para o euro e ien também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você estiver assistindo aí no final de semana, na sexta ou no sábado ou no domingo, bom final de semana para você. Descanse, vote consciente aí no domingo. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.